Aleluia, Jesus. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Mas eu quero que antes de nós venham ouvir a palavra, o que Deus tem que falar nos nossos corações, eu convido a cada um, nós que estamos aqui, você que está na tua casa e assistindo esse culto aqui do caminho do encontro. Nós estamos tendo um encontro, esse caminho é para ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém? Acho que é porque eu tento usar o microfone assim. Amém. Mais próximo. Glória a Deus. Então eu convido você a colocar a mão no teu coração neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Você vai neste momento, você vai entregar aí a tua vida para o Senhor, os teus problemas. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como é que está o teu coração nesta noite. Você pode estar aí aflito. Você pode passar por situações que só você fala, não tem mais jeito. Não tem jeito algum. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Aquele que você olha e fala assim, não tem jeito, é impossível esse problema. O Senhor vai lá e resolve. O Senhor vai lá e coloque a mão. Então, se você está passando agora por alguma dificuldade, coloque a mão no teu coração e apresente ao Senhor. Fale para o Senhor, Senhor, eu coloco no teu altar essa minha causa, esse meu problema, essa minha angústia, essa minha dor, porque o Senhor, Ele está pronto nesta noite para acolher o teu clamor, para acolher as tuas lágrimas. Oh, Senhor Deus, Pai querido, eu não sei, Senhor Jesus, como está meu irmão nesta noite, mas Tu sabes, Senhor, quanto eles têm chorado. Tu sabes o quanto, Senhor Jesus Cristo amado, tem sentido-se angustiado, perdido, sem rumo, sem uma direção, Pai. Mas nesta noite, Senhor, nós estamos clamando a Ti, Senhor Jesus. Venha, Senhor, ouvir o nosso clamor, ó Pai. Acolhe, Senhor Jesus Cristo amado, as nossas lágrimas, Senhor. Oh Deus, Pai, e vem passando com bálsamo, Senhor. Passa com bálsamo agora, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda inquietação, toda angústia, toda ansiedade, Senhor. Todo o espírito, Senhor, de enfermidade, Senhor Jesus Cristo amado. Vai tirando agora, Senhor, do meio do Teu povo, Pai. Porque nós queremos, Senhor Jesus, a simplesmente Te exaltar, Senhor. Nós queremos, Senhor, erguer as nossas vozes, ó Pai, e contar o quão grande o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Então venha, Senhor, nesta noite, liberando, Senhor Jesus, cura, liberando, Senhor, o milagre que meu irmão, que minha irmã necessita aqui nesta noite, ó Pai. Oh, Senhor Deus, porque nós confiamos, Senhor, somente em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Senhor. Amém, amém, aleluia, Jesus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas a palavra do Senhor diz que no mundo haverás aflição, mas o Senhor também, Ele diz, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo por você, eu venci o mundo para você. Então tenha bom ânimo, porque se eu já venci para você, você já é um vencedor, já é uma vencedora nessa noite. Aleluia, Jesus. E nisso eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Aleluia, Jesus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Hoje é o primeiro dia da campanha, na qual nós estamos aqui. Quando eu posso dizer, eu falo, quando nós entramos em uma campanha, nós entramos com propósito. Amém, você não aleluia. pode entrar em uma campanha de qualquer jeito. Você tem que entrar em uma campanha com propósito. Então, coloque o teu propósito hoje. Coloque hoje a tua causa no início dessa campanha. Aleluia, Jesus. A campanha que é o que o homem despreza, Deus pode honrar o valor oculto no coração. Olha que título, que nome poderoso, que nome forte. Então aquilo que olharam para você e te desprezaram, tenha certeza que Deus vai honrar o que está no oculto aí do teu coração. Glória a Deus. E a palavra do Senhor Verdade, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Senhor Aleluia. Deus, Pai, essa é a tua palavra, Senhor, nessa noite. Então venha, Senhor Jesus Cristo amado, falar conosco, Pai. Venha falar conosco, Senhor Jesus, através da tua palavra. Usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor Jesus, como instrumento teu, para transmitir aquilo que o Senhor quer para as tuas ovelhas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quando o presbítero Antônio falou comigo essa semana, bispo, traz uma palavra, aleluia. Eu falei, Jesus, eu estava me programando para ir lá para me alimentar. Mas o Senhor falou assim, mas você vai se alimentar, porque antes de você ministrar, você vai ter que comer. Sabe aquela história de quando alguém está cozinhando, para saber o sabor, vai degustando o alimento? É assim também com a palavra de Deus, quando nós estamos estudando para ministrar a palavra. Glória a Deus. Então eu fui degustando, fui experimentando esse alimento da palavra de hoje. Eu quero dizer que naquele período aqui, em 1 Samuel, o povo estava clamando a Deus, querendo um rei. O povo queria um rei para governar ele. Então o Senhor Deus, usando de sua misericórdia, o Senhor cedeu, o Senhor concedeu o que aquele povo estava clamando. E Saul foi ungido como um rei ali para aquele povo. Um homem que à primeira vista ali, no primeiro momento na qual olhava para ele, se olhava e falava assim, é um grande rei. Ele tinha os ideais humanos ali perfeitos, falava assim, bom, ele é boa de estatura, ele tem uma boa desenvoltura. Sabe aquilo quando nós olhamos para um irmão ou para alguém, para uma pessoa, nós olhamos o exterior dela ali por fora? Bom, ela é uma boa pessoa. Olha, ela tem um bom emprego, ela fala bem, ela tem um bom discurso, ela é cortês ali, ela é bem... Sabe, você olhando para o exterior. Então Saul também, quando as pessoas olhavam para Saul, as pessoas viam isso em Saul. Ele é uma boa liderança, alto, forte, de boa aparência. Contudo, Saul, ele desobedecia ao Senhor. Porque a desobediência de Saul revelou um vazio interior que ele tinha, que Deus tinha levantado, que Deus levantou a mão e rejeitou o reinado de Saul. Para aqueles homens, Saul, ele era um bom líder. Ele liderava, ele sabia liderar. Tinha uma boa aparência, uma boa estatura. Mas quando Deus ali olhando para ele, vendo a desobediência dele, Deus rejeitou. Então foi nesse cenário que o profeta Samuel começou a buscar um novo rei. Mas Samuel também estava ainda com aquele olhar com aquele nosso olhar quando nós olhamos para uma pessoa. Bom, eu vou olhar a aparência dela. Se a pessoa então vamos trazer para os dias de hoje. Se a pessoa está fazendo uma academia, tem um corpo já bombadinho, bom, é uma boa pessoa. Tem bom estilo. Se a pessoa fala bem, olha, sabe falar bem. Então Samuel, quando ele saiu para ungir o novo rei, ele saiu com esse olhar também.
E quando ele chega e vê ali Eliabe, Saul pensa: é esse. Certamente é este homem que vai ser o novo rei de Israel, do povo de Deus. Porque Eliabe, a palavra do Senhor diz que ele tinha um porte físico muito bom, ele tinha uma boa altura. Então Saul, quando Samuel viu, ele olhou e falou: é ele. Porém Deus falava ao Samuel: não é esse. Não é esse. Eu quero dizer que nós, ainda hoje, cometemos os mesmos erros de Samuel ali, quando foi ungir o rei. Nós ainda olhamos para as pessoas, procurando a aparência. Nós olhamos para o exterior e não para o interior, para o coração, como Deus assim o faz. O homem que Deus escolheu era Davi, o caçula, o mais novo, aquele que quando o profeta chegou na casa, nem sequer foi apresentado para o profeta. Quando o profeta chega e fala assim: eu vou ungir um rei dessa casa vai sair um rei, é apresentado para o profeta todos os outros, aqueles que tinham porte físico, aqueles que tinham uma boa desenvoltura. Mas Davi, que era o menor da casa, o Davi que era menor da casa, aquele que ninguém olhava, aquele que estava lá no campo cuidando das ovelhas, aquele que estava lá longe, fora, distante, que ninguém dava nada por ele. Foi ele que Deus olhou e falou assim: eu quero o meu filho Davi. Quando Samuel passa por todos os filhos, todas as pessoas apresentadas naquela casa, Samuel diz: não está faltando mais ninguém, não tem mais ninguém aqui, porque Deus não está olhando da mesma forma que eu estou vendo. Por isso que a palavra do Senhor nesta noite, no versículo 7, diz que Deus não olha para o homem assim como nós olhamos, porque nós olhamos vendo o exterior, e Deus, Ele olha o teu interior. Como está o teu coração nesta noite? Aleluia, Jesus. Como está a tua vida nesta noite? Davi estava lá, no pasto, no campo, cuidando das ovelhas, onde que ninguém mais queria cuidar. Ninguém mais queria cuidar daquelas ovelhas, mas Davi estava lá, cuidando. E foi lá nesse cuidado que Deus olhou para Davi e escolheu Davi. Você pode chegar e perguntar: mas o que tem essa história a ver comigo? Eu quero dizer que para você, às vezes muitas pessoas não te dão crédito. Muitas das vezes as pessoas olham para você e falam: quem é? Eu vou utilizar um ditado que eu falo: quem é você na fila do pão? Eu ouvi esse ditado essa semana, e eu fiquei imaginando: quem sou eu na fila do pão? Como assim? Quem é você? Às vezes as pessoas olham para você e não te dão nada, porque ela está olhando o seu exterior. Eu quero dizer, talvez as pessoas olham para o caminho do encontro e falam: mas aqueles dois meninos, aqueles dois, o que estão fazendo? Quem são eles? Não vai dar certo esse projeto, não dá nada. Mas o Senhor olha, e Ele não olha. Quando o Senhor olha, Ele não olha como olhando o exterior, mas Ele olha o teu coração, a tua dedicação. Aquelas pessoas não estavam vendo o que Davi estava fazendo naquele campo, mas naquele campo, lá onde Davi estava cuidando das ovelhas, Deus estava preparando Davi para ser um grande rei. Porque era lá no campo onde ninguém estava vendo,
Era lá no campo onde ninguém estava dando crédito para ele. Ele estava matando os leões, ele estava enfrentando os ursos. É verdade, eu estou passando por tantos problemas. Tem tantos leões vindo sobre a minha vida, tem tantos ursos vindo sobre a minha vida, mas o Senhor está dizendo: ei, eu estou te capacitando, eu estou te preparando para algo maior, que eu estou preparando para a tua vida. Aleluia, Jesus. Davi não sabia que ele ia ser ungido a rei, mas de repente ele lá no campo, alguém chega gritando: Davi, o profeta está em casa, o profeta está em casa, está te chamando. E quando Davi chega lá sem saber o que estava acontecendo, o profeta chega, olha para Davi e fala: este é o rei de Israel, e unge Davi ali como rei. E o Senhor nesta noite está ungindo você como rei, como rainha do Senhor, do povo de Deus, eleito, que o Senhor escolheu, porque Ele tem coisas grandes para a tua vida. Aleluia, Jesus. Santo nome do Senhor. E para você ver, Davi ali é um homem pequeno. Um homem pequeno ali. Pequeno tanto de sua simplicidade como de estatura e o que mais for. Um homem falho também, que Davi era falho. Davi não foi aquele santo perfeito, como todo mundo hoje fala, quer ser um santo perfeito. Eu já vi gente dizendo: eu sou a santidade, eu gosto da santidade, eu busco a santidade. Amém, busca a santidade, não estou dizendo para não buscar. Mas Davi, ele não foi uma pessoa perfeita. Davi, ele era uma pessoa errante. Davi, ele errava. E Davi era reconhecido como o homem de Deus. Mas por que Davi era reconhecido como homem de Deus, sendo que ele errava, bispo? Porque ele reconhecia o seu erro e voltava o seu coração, a sua adoração para o Senhor. Não importa quantas vezes você erra, o importante é você voltar o teu coração sempre para o Senhor, se arrepender verdadeiramente para o Pai. Se arrependa verdadeiramente para o Senhor, porque o Senhor não olha o seu exterior, o Senhor olha o teu coração. Eu posso olhar para o presbítero Antônio e falar: nossa, aquele homem, sei não. Não sei não. Eu estou olhando com meus olhos, olhando o exterior, presbítero. Mas o Senhor olha aquilo do teu coração. Eu não conheço o teu coração, mas o Senhor é aquele que conhece. Então por isso que eu falo lá na igreja: pedras vêm. Pedras vêm. Mas só quem sabe o teu choro, só quem sabe o que passa no teu coração é o Senhor. Então permaneça firme no Senhor. Preste conta para o Senhor. É para Deus que você deve prestar conta. É para o Senhor, porque Ele está sondando o teu coração. Porque quando nós olhamos muito para o exterior, essa obsessão que nós hoje em dia temos pelo exterior, olhar, isso nos leva a dois erros gigantescos, missionário. Nos leva, quando nós olhamos muito para o exterior, isso nos traz grandes erros. Meu Deus. Dois erros gigantescos, que é o julgamento superficial. Eu posso julgar o diácono João Paulo por aquilo que eu estou vendo, mas eu não sei o que está passando, o que está no interior dele. Mas eu estou julgando ele porque eu estou vendo a capa dele, o exterior. E isso nos traz também uma grande hipocrisia interna. Porque nós estamos gastando energia construindo máscaras.
Nós começamos, quando eu olho para o meu irmão, olhando a parte exterior dele, eu estou colocando máscaras ali. Fachadas de perfeição. A capa de Saul. Saul, todo mundo olhava para Saul, ele era um grande rei, um grande homem. Mas era só a capa. Era só por fora. Porque por dentro Saul não era nada. Por dentro Saul era aquele que desobedecia a Deus. E quando nós olhamos para o outro, olhando só o exterior dele, nós estamos usando a capa de Saul. Nós estamos colocando a capa de Saul. Por fora é tudo maravilha, mas por dentro não é nada. É isso que nós estamos construindo. Meu Deus, misericórdia. Nós precisamos nos importar mais com vidas. Precisamos nos importar com vidas e com coração. Olha, o nosso interior não é a nossa capa. O chamado de Deus para nós nesta noite é o mesmo que ele fez ali para Samuel. Tire seus olhos da aparência e coloque no coração. Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, Samuel. Tire os teus olhos da aparência, Samuel. Nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê, Samuel, como vê o homem, pois o homem vê aquilo que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O convite nesta noite para nós é nós tirarmos os olhos da aparência e colocar os nossos olhos no coração. Foque no coração. Foque no coração, no interno, no interior, na alma do ser humano, das pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Caminhos do encontro. É tempo de nós focarmos em almas. Meu Deus. E quando nós focamos em almas, eu não estou dizendo para você focar no exterior da pessoa, no exterior, mas é o interior dela, a vontade, a dedicação que ela tem. Glórias. Para estar buscando ao Senhor. Para estar buscando, porque capas qualquer um pode usar. Glória a Deus. Hoje é dia 31 de outubro, né? O dia que está todo mundo aí colocando capa, que eu já vi na rua gente circulando maquiado aí, encapuçado. Tá todo mundo colocando capa hoje. Hoje, especificamente hoje. Mas eu quero dizer que existem muitos cristãos que estão usando capa todos os dias. Não é nem só hoje, mas é todos os dias. Eles estão usando. Levanta de manhã logo cedo, já coloca aquela capa, já pinta aquele rosto. Meu Deus. E vivendo de maquiagem. Glória a Deus. Vivendo com a capa. Mas o convite que o Senhor faz nessa noite não é para você viver com a capa de Saul, mas é para você viver o chamado que ele fez para Samuel na tua vida. Deus. Aleluia, Jesus. Invista no oculto. Invista naquilo que os olhos humanos, carnais, não veem. Porque é isso que o Senhor olha. Eu posso olhar para o meu irmão e não saber quais são as dores que ele passa. Porque eu estou olhando fisicamente, eu não sei quais são as dores. Mas é quando eu começo a olhar o oculto, quando eu começo a olhar, ter a sensibilidade para ver o coração dele, o interior dele, eu consigo perceber só pelo olhar que ele não está bem. Às vezes o irmão coloca um sorriso no rosto para disfarçar, mas quando você começa a olhar o oculto, você percebe que aquele sorriso não traz uma alegria verdadeira, mas sim apenas um disfarce, que ele não quer transcender, não quer mostrar o que ele está passando por dentro.
E nós temos como cristão esse chamado de olhar e ter a sensibilidade de reconhecer que o nosso irmão não está bem. E não é simplesmente o fato de reconhecer e falar: o irmão Ronaldo não está bem. Aí eu chegar: olha, Antônio, o presbítero Antônio, ele não está bem. E daí vai, não, é para você acolher o teu irmão. É o fato para você acolher, olhar, abraçar. Porque o mundo de hoje, a nossa sociedade, ele está carente de pessoas que abracem um abraço verdadeiro e sincero, transformador. Não é por muitas palavras que você evangeliza, não é por muitas palavras que você ganha as pessoas, não é por... É a tua sensibilidade para com o outro. É quando aquele momento que você reconhece a dor do outro. E você chega e fala: a tua dor, eu posso sentir a tua dor. E através da tua dor nós vamos estar juntos, orando, lutando, batalhando, de mãos dadas. Então invista no oculto. Deixe Deus sondar o teu coração nessa noite. Aquilo que eu falei, Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele não era perfeito, ele falhou, mas ele permitia cada vez mais que Deus trabalhasse, que Deus sondasse o coração dele, a vida dele. Porque lá em Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha a oração que Davi estava fazendo fazia para o Senhor. Olha a oração que Davi fazia para o Senhor. Ele falava: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum mal, porque ele sabia, ele reconhecia que ele era falho. Mas guie-me, Senhor, pelo caminho eterno. E era isso que Deus se agradava de Davi. Aleluia. Era isso que Deus se agradava de Davi. Não era ele vestindo a capa de Saul, não. Não era ele vivendo uma máscara, uma santidade falsa, não. Mas era ele ali se reconhecendo que era falho, mas dependente de Deus em todos os momentos. Aleluia, Jesus. E a minha oração nesta noite para você é que você ouça a voz do Senhor. Que você ouça a voz do Senhor e comece a olhar além da capa. Comece a olhar além do exterior e comece a focar no coração, na alma, no interior das pessoas. E aqui eu quero convidar os irmãos a fazer a seguinte reflexão nessa noite. Você está pronto para parar? Você está pronto para parar de fingir para o homem e começar a viver a autenticidade de Deus? Você está pronto para tirar essa capa e viver a tua autenticidade com Deus? Porque o convite nessa noite é para você verdadeiramente viver a transformação, ver a transformação da tua vida, da tua alma, se rendendo ao Senhor nessa noite. Porque o Senhor não olha o exterior, o Senhor olha o interior, o coração. O Senhor olha a tua alma. O Senhor olha aquilo que está no segredo, no oculto, ali, é ali. Porque o que o homem despreza, Deus pode honrar o valor oculto no coração. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E até aqui falou o Senhor as nossas vidas. Amém, Jesus.